Eu quero ler no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, por favor. Perguntei para o Beto, cadê a irmã Celes? Nós já estamos acostumados, vamos nos acostumando com a irmã Celes também, Beto. Tá certo. Beto esteve no culto de oração. Da outra terça-feira trouxe uma dificuldade, nós oramos. Espero em Deus que tudo se resolva, tá bom? Vamos ler então, meus irmãos, Evangelho de João, capítulo 16, de 1 a 9. Se os irmãos encontraram, por favor. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. De fato, vem a hora em que qualquer que vos matar pensará estar oferecendo um culto a Deus. Isto vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que já vos tinha prevenido. Eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Agora, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Amém? Muito bem. Meus irmãos, nós temos aqui, conhecidamente de todos nós, Jesus que está dando as últimas instruções aos seus discípulos, aqueles com os quais ele andou ou eles andaram com ele durante um período considerável, pelo menos de 3 anos, e ele agora passa então a conversar com os discípulos, dando as últimas instruções, e Jesus diz para os discípulos uma coisa que certamente eu também ficaria triste: olha, eu preciso ir embora, eu não posso ficar. Eu não só preciso ir, mas como de fato vou. E eu fico pensando como que os discípulos receberam esta palavra, acostumados com Jesus. Jesus dava segurança a eles, que estavam sendo sempre acuados pelos judeus. E agora Jesus diz assim: eu preciso ir, eu não posso ficar, e eu preciso ir, porque se eu não fizer isto, se eu não for, o Espírito Santo não virá. E o Espírito Santo tem no mundo uma missão. E a presença do Espírito Santo será consoladora para vocês, tanto quanto a minha presença o é. O Espírito Santo tem uma missão e ele precisa cumprir com esta missão. E a missão do Espírito Santo é a de convencer o mundo. Convencer o mundo do pecado, diz o texto. Mas como é que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado? Convencer a mim, o Beto, o irmão Valdemir, irmão Miro. Como é que o Espírito Santo vai convencer alguém da sua família que ainda não é convertido? Um vizinho seu, alguém que trabalha com você? Como é que o Espírito Santo vai fazer isso? Vai convencer? O Espírito Santo vai convencer por meio dos missionários,
por meio dos evangelistas, por meio dos pregadores, por meio da igreja, no exercício da sua missão de levar o evangelho a todas as pessoas no cumprimento do ID de Jesus, conforme Mateus 28:19. O Espírito Santo vai convencer por meio desses instrumentos, dessas ferramentas. E Jesus diz assim: o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado. E qual é o pecado? É o mais fundamental de todos eles. Vai convencer o mundo do pecado porque o mundo não crê em mim. O pecado da incredulidade. Que pecado! O mundo, as pessoas não creem em mim. Meus irmãos, as pessoas, elas vão se convencer, e este convencimento ele vai se dar na vida destas pessoas por meio da apresentação da verdade do Evangelho. E eu diria, por meio da apresentação da verdade do Evangelho de uma maneira muito clara, muito simples, de tal modo que a pessoa tem a condição de aceitar ou de rejeitar inteligentemente. Não é pela emoção. Duas coisas muito importantes na vida da pessoa. Todos nós somos livres. Você faz da sua vida o que você achar que deve. Nós somos livres. Deus nos fez livres. Você pode aceitar a Jesus ou rejeitar. Mas Deus nos fez inteligentes para fazermos as melhores escolhas. E como não escolher o Evangelho? Como não escolher a Jesus? Porventura há algo superior? Há algo melhor que isto? Há uma outra proposta que supera a esta? Então, o convencimento se dá exatamente pela apresentação da verdade do Evangelho de Cristo Jesus, de forma simples, clara, de modo a que todos os homens e mulheres têm a condição de aceitar ou de rejeitar inteligentemente, usando esta capacidade extraordinária. E meus irmãos, eu fico a pensar, não só em mim quando eu tomei a minha decisão por Cristo Jesus, momento significativo, marcante, momento tão especial, tão grandioso na minha vida, mas eu fico pensando na capacidade do Espírito Santo de convencer, por meio da apresentação da verdade do Evangelho, através de uma igreja, de um pregador, de um evangelista, de um missionário, de uma irmã, de um irmão. O Evangelho, ele é capaz de atingir e alcançar até as pessoas improváveis. Improváveis. De repente você diz assim: mas não é possível, não é que aquele meu amigo lá aceitou a Jesus, agora é crente. De repente tem alguém aqui com essa história. Olha, eu me lembro de um sujeito que aceitou a Jesus, mas que coisa, eu jamais, seria a última pessoa que eu imaginaria tomar essa decisão. E se converteu. Então, meus irmãos, até as pessoas, as mais improváveis,
podem ser convencidas, como por exemplo, Saulo de Tarso. Meus irmãos, este homem, Saulo de Tarso, que depois teve o seu nome mudado para Paulo, a Bíblia, ela diz em Atos capítulo 8, versículo 3, podemos até começar antes, não é? Também Saulo consentia na morte dele, Estevão, né? Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos, e uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Que coisa, mas que homem ruim. Olha o que é que ele fazia. Assolava a igreja, entrava nas casas, arrastava homens, mulheres. Que maldade, que homem. Mas a Bíblia está dizendo isso, ele fazia isto. Era o comportamento deste homem. No capítulo 9, versos 1 e 2, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, os crentes, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Ainda nesse capítulo, a partir do versículo 15, vejam, meus irmãos, o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu? Porque neste capítulo 9 fala da conversão deste homem. Verso 15, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, este é para mim um vaso escolhido, ou seja, Saulo, vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. Mas esse homem que estava arrastando homens e mulheres pelos cabelos lá, agora está pregando o Evangelho. E todos os que o ouviam estavam espantados e diziam, não é este o que lá em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, com o fim de os levar presos aos principais sacerdotes. Saulo, porém, ele se esforçava muito mais, confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo, provando. Até os improváveis são convencidos pelo Espírito Santo, transformados pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. E Deus continua fazendo isto, meus irmãos. E o Evangelho fez de Paulo uma nova criatura, e ele mesmo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios 5,17, ele diz exatamente isto, que aquele que está em Cristo, nova criatura é uma criatura, é uma nova criação, 5,17 diz exatamente isto, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, Agora, vejam, meus irmãos, Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8,
esse texto diz assim, é este homem Saulo, que agora é Paulo, falando. Ele diz assim, mas o que para mim era lucro, lá na incredulidade, lá no seu estilo pecaminoso, incrédulo de viver, que arrastava homens e mulheres e levava para a prisão, este homem agora diz assim, mas o que para mim era lucro lá atrás, considerei o perda por causa de Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Que coisa fantástica. Meus irmãos, isto é maravilhoso, além do normal. Poder saber deste evangelho, que é o poder de Deus. Agora, meus irmãos, vejam bem. Quando você aceita Jesus, você perde a sua salvação. É possível isto? É possível você perder a salvação que você alcançou em Cristo? Vamos ver o que é que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 28 e 29. Jesus, ele diz assim, para Paulo, para Pedro, para Osmar, para Diógenes, enfim, eu lhes dou a vida eterna. É Jesus que está dizendo. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão dele. Será que Jesus, quando falou isto, ele tinha certeza do que estava falando? Você conhece alguém que esteve na igreja, hoje não está mais, está no mundo, bebendo, fumando, vivendo dissolutamente como filho pródigo? Mas Jesus está dizendo aqui, palavras dele, dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. Ele está garantindo, ele está colocando o nome dele, está assinando ali, olha, pode ficar tranquilo. Não há nenhuma possibilidade de você perder a sua salvação, não. Que coisa interessante. Mas, meus irmãos, quando nós vamos para o capítulo 15, nós temos uma sucessão de colocações de algumas condições que impressionam. Capítulo 15, versículo 5, por exemplo, 5, 6, 7, diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se, olha a partícula, se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 6, se alguém não permanecer, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Quer dizer que veio e agora está sendo lançado fora, como o ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então nós temos aqui essas
Se isso acontecer, aquilo vai acontecer. Se não acontecer, não vai acontecer. Como é que fica? A irmã Dirce tem certeza da salvação dela em Cristo. Está garantido. Jesus assinou. Claro. Claro que sim. Essa partícula C, contudo, meus irmãos, indica a possibilidade de alguém não permanecer em Cristo. Ué, mas ele não disse que dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão? Mas aqui está uma possibilidade de alguém não permanecer em Cristo. Jesus não garantiu? Sim, garantiu. Evangelho de João, capítulo 10, verso 28. Está garantido, está lá no texto. Mas aí nós temos que ler no Evangelho de Lucas, capítulo 8, uma passagem muito importante para podermos entender esta situação. Neste capítulo 8, nós temos uma parábola, a partir do versículo de número 4, do versículo 4. Lucas capítulo 8, verso 4. O irmão conhece esse texto, a irmã conhece esse texto. Diz assim: ajuntando-se grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábola. Então Jesus disse por parábola. Qual foi a parábola? Então agora vem. Um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, nascida, secou, porque não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos e, crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Outra caiu em boa terra e, nascida, produziu frutos a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Talvez estejamos perguntando isto. O que é que Jesus... E então ele explica, dizendo assim: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é a parábola. A semente, o que é? É a palavra de Deus. Está sendo lançada. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então, esses estão no culto. E então o pregador pergunta assim: quem quer tomar uma decisão por Cristo aqui? Quem quer aceitar a Jesus? 2, 3, 5, enfim, levantou a mão. Graças a Deus, amém, por estas decisões. Estas pessoas saem ali na rua, o diabo chega e diz: que isso? Deixa de bobagem. Esses sim, doutos que estão aí dentro, pessoas simples, que acreditam nessas bobagens. Que isso? Você é tão inteligente, rapaz, deixa disso. Você disse que aceitou o que lá dentro? Para com isso. E ali pronto. Então, olha, os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Verso 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria.
mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e na hora da provação se desviam. Fica 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Quer saber? Eu estou doente, tenho orado a Deus. Toda noite eu oro, falo, mas que Deus não me ouve, Ele não tem interesse por mim, coisa nenhuma. Não sei o quê. Quer saber? Vou chutar tudo para lá, não quero saber mais. Porque a pergunta é: perdeu a salvação ou não? Verso seguinte: aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram e com o passar dos dias são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. Me lembro de um irmão que eu disse, ele chegou para mim com muita alegria, disse: pastor, eu vou comprar uma casa na praia. Eu disse: irmão, é bom, mas quando que o irmão pretende ir para sua casa? Porque o irmão trabalha aqui, né? Quando que o irmão pretende? Quais dias? Então, pastor, não sei ainda, porque eu estou comprando e coisa. Eu disse: tá bom, mas eu receio que o irmão, de repente, comece a ir aos sábados e domingos e aí não vai mais para a igreja. E o crente que não vem para a igreja não recebe a edificação, porque aqui é que nós nos fortalecemos. O culto é o coração da igreja. O crente não pode não vir ao culto. Não existe crente em casa. A brasa não permanece acesa sozinha. E nós somos um corpo e dependemos uns dos outros. Não preciso dizer que este irmão e a família toda, eles não estão na igreja já faz muito tempo, mas também não tem mais a casa da praia. Basta. Mas o texto diz: aqui caiu em boa terra, são os que, ouvindo a palavra, a retêm num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Coração, terra fértil, solo bom, clima tropical. É o que aconteceu comigo, o que aconteceu com os irmãos e as irmãs aqui, porque aqui estamos. Que bom. Então, quando Jesus afirma, dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, é verdade. É isso mesmo. Mas nós precisamos equacionar, então, isto, e eu gostaria de concluir comentando com os irmãos. Aliás, nem precisa comentar, só a leitura basta. Nós já vimos que não há perda de salvação. O que existe é que alguns receberam a palavra, saíram ali, o diabo simplesmente tomou. O outro, os cuidados da vida, as preocupações e tantas coisas que aconteceram. Na verdade, essas pessoas, elas não foram salvas. Elas, já viram aquelas pessoas que se entusiasmam? Tem conferência, por exemplo, séries de conferências. Hoje em dia não tem muito mais isto. E quantas vezes vamos lá atrás, vamos convidar o cantor Luiz de Carvalho para fazer uma conferência em nossa igreja. Nós convidamos algumas vezes lá em César de Souza. Então vem o pregador e prega aquele sermão bonito, entusiasmado, e canta, e coisa e tal. Na hora do apelo, faz uma oração comigo. A pessoa faz aquela oração. Você que orou comigo, agora, se você aceitou a Jesus, vem aqui, vamos orar. E vai aquele mundo de gente. Quantos sobram? De uns 20, 30, se sobrarem 2, 3.
sobraram muito. Não é pelo entusiasmo, é pela inteligência. E eu aceito a Jesus inteligentemente, por entender e não discutir que é a melhor opção. Melhor, a única opção. Não tem outra. E aí, a pergunta é: como que nós vamos reconhecer quem é e quem não é? Talvez não consigamos. Mas há na Bíblia 2 textos. Na primeira carta de João, no capítulo, primeiro é no capítulo 5 que eu quero ver com os irmãos. No versículo 18, nós lemos assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus, diz o texto, não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus. Não sei se os irmãos conseguem entender isso, porque aquele que nasceu de Deus, quem nos guarda é o próprio Cristo. Pode ver que está em maiúsculo aí, não está em minúsculo. Ele nos guarda, aquele que nasceu de Deus, nova criatura. Aquilo que Jesus disse para Nicodemos lá no capítulo 3 do Evangelho de João: necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É uma necessidade, não é uma opção. Isso precisa acontecer na sua vida, Nicodemos, porque senão você não vai ver o reino de Deus. Você não vai para o céu, você vai para o inferno, Nicodemos. Você é mestre em Israel e não entende isto? Não é possível. Pessoas simples conseguem entender para decidir. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Não diz que não peca. Não diz que não peca. O nascido de Deus pode até pecar. Pedro, por exemplo, cometeu um pecado feio, digno do inferno, digamos, humanamente. Negou a Cristo. Pedro, toma vergonha, Pedro. Você andou com Jesus o tempo inteiro e agora uma empregadinha chega lá falando: você anda com Jesus, né? Ô, mocinha, que isso? Você me conhece por acaso? Nem sei quem é esse. E Jesus estava lá dentro do meu sufoco, e Pedro se aquentando lá à beira do fogo com os demais. E chega mais um, e ele negou a Cristo 3 vezes. Que coisa, que é isso? Só que quando Jesus ressuscitou, chegou para Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas? Em um momento Pedro disse chorando: tu sabes que eu te amo, tu sabes. Por quê? Porque ele sabe tudo. E Jesus disse: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Pedro errou, pecou, sim, mas era um crente. A questão é viver pecando. Pecando hoje, pecando amanhã, mês que vem, ano que vem. Viver pecando. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. No capítulo 3, versículo 9, para terminar. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Lembram de João 15? Se permanecer, se
Não. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, e não vive porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. É impossível que alguém nascido de Deus viva na prática do pecado. Pode escorregar, pode pegar, pode até acontecer. Davi era um homem segundo o coração de Deus, fez muitas bobagens, e era um homem segundo o coração de Deus. Como entender isto? Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele me convenceu pela pregação de um irmão meu que pregou para mim, apresentou o Evangelho de Cristo. Eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Ele apresentou a verdade do Evangelho de forma clara, simples. E inteligentemente eu tomei esta decisão faz algum tempo. E assim permanecerei até o dia glorioso em que eu, com a Igreja de Jesus, serei levado para viver eternamente com Deus nos céus. A Ele toda honra e toda glória. Amém.